Gente, então hoje nós vamos para a segunda parte, né, da série Quem Sou Eu até o Legado. E nesse meio do caminho, hoje nós vamos falar sobre um pouco mais sobre o tema da identidade. Se você já sabe que é filho, já sabe que é filha de Deus, e não só filha, é um filho e filha amado em quem o Senhor tem prazer, porque a mesma fala do Pai a Jesus, ela se estende a nós. Por quê? Porque Cristo venceu. Por isso que Jesus fala assim, né? Quando ele morre na cruz, ele fala, está consumado. Nós andamos sobre uma obra consumada. E por que dessa importância da gente unir essas informações da identidade com as informações do processo terapêutico? Porque a nossa intenção é tratar o paciente na sua tríade, né? Corpo, alma e espírito. Então, você vai ver que tem pessoas que vêm até você com muitas questões que envolvem a ignorância dela com relação à identidade. E não existe identidade se não firmada em Cristo Jesus. Não existe identidade. Você pode ser uma pessoa aqui na Terra muito conhecida, muito bem sucedida financeiramente, mas se a sua identidade não estiver fundamentada em Cristo, ela não é uma identidade que te dá direito à eternidade, ela é uma identidade que te dá o direito de usufruir coisas terrenas. Encontrar esse nosso eu conectado a Cristo é de extrema importância. Lá no livro de João, capítulo 17, vai falar a respeito da unidade, né, de Cristo, João 17. Vai falar a respeito da unidade de Cristo. E aí, Cristo ele vai orar, e quando ele ora, ele vai falar assim, Pai, que eles saibam que eu e o Senhor somos um, e que eles são um comigo. Gente, a nossa identidade, ela precisa ser permeada, ser fundamentada na nossa unidade com Cristo. Jesus, quando ele morreu e ele foi para o Pai, ele falou assim, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o outro Consolador. Né? O outro Consolador era o Espírito Santo. E ele falou assim, olha, e ele estará em vós e com vocês. Então, são duas diferenciações. Ele está em mim, dentro de mim, ele é morada, e ele está comigo. Por que isso? Porque se o Espírito Santo habita em mim e habita em você, eu tenho ele dentro de mim, mas eu tenho ele comigo, através da sua vida, ou através da vida das outras pessoas. Então, encontrar a nossa verdadeira identidade precisa passar pela morte do nosso ego e pela exaltação desse Deus que habita em nós. Porque a palavra vai falar assim, olha, que Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. O desejo de Cristo era manifestar a glória do Pai, era fazer o que ele via o Pai fazendo. Então, agora eu entendo que eu sou um com esse Cristo. No livro de Colossenses vai falar, né, que o grande mistério que Deus guardou desde a fundação do mundo é Cristo em vocês, a esperança da glória, né? Então, depois vocês leem lá no livro de João, capítulo 17, eu não vou ler, mas lá vai falar dessa unidade nossa com ele. Nós precisamos levar muito isso em consideração. Aí, se nós já sabemos a nossa identidade, se sabemos que somos filhos, filhas, amados, em quem o Senhor tem prazer, o porquê que a gente não vive as bênçãos e a totalidade do que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, hoje, é grandioso isso que eu vou trazer para vocês. Por quê? Porque o Pai é um. E a palavra dele no livro de Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas filhos são muitos e diversos. Anote isso. O Pai é um. Mas filhos são muitos e diversos. Aí nós vamos entender o porquê que alguns filhos desfrutam daquilo que o pai tem e por que outros filhos não desfrutam.
E aí o Senhor ministrou uma palavra em meu coração, há um tempo atrás, sobre os vários tipos de filhos. São filhos? São. São filhos amados? São. São filhos em quem o Senhor tem prazer? São. Mas são diferentes. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o Senhor não mata a nossa humanidade para construir essa identidade. Essa nossa identidade no Senhor, ela compartilha lugar da nossa humanidade. E é justamente aqui que a gente vai encontrar quais são as barreiras que nos impedem de permitir que esse Espírito Santo ele flua através das nossas vidas e através dessa identidade, tá? Então, eu vou citar alguns tipos de filhos e eu gostaria que vocês anotassem esses tipos de filhos, porque você vai... depois nós vamos fazer uma visualização e você vai identificar qual desse que você tem afinidade, qual desse tipo de filho que você inconscientemente tem vínculo com ele. Então, um dos primeiros filhos que a gente precisa citar aqui é Adão, que foi o primeiro filho, né? Adão, ele não tinha um passado terrível, ele não teve um pai agressivo, ele não teve uma mãe agressiva, ele não sofreu abuso, ele não sofreu violência, ele não sofreu exatamente nada no seu passado. E ainda assim, Adão decidiu desobedecer ao pai. Então, gente, o que fica aqui para a gente? Que a nossa carga genética, epigenética do nosso sistema familiar, ela pode sim ter um peso significativo nas nossas escolhas, nas nossas decisões, em quem nós somos, de como nós nos vemos até mesmo diante do Senhor, diante de Deus. Mas o exemplo de Adão é um exemplo claro de que mesmo a gente tendo tudo para dar certo, as nossas escolhas ainda é um fator determinante para o sucesso ou o fracasso da nossa vida. Então, entender quem nós somos no Senhor, você pode até entender que você é filho, mas se a sua mentalidade for a mentalidade do filho chamado Adão, que é um filho desobediente, é aquele que conhece o pai, que convive com o pai, que sabe que o pai é bom, que se relaciona com o pai, mas ainda assim decide fazer o que o pai não deseja. É aquela pessoa que é o orgulhoso, porque o orgulhoso, ele se opõe à verdade. Então, anote aí. O primeiro tipo de filho é o filho Adão. E o filho Adão, ele representa a desobediência, mas ele também representa a culpa, porque Adão, ao mesmo tempo que ele desobedeceu, ele se sentiu tão culpado, que ele se esconde de Deus. E ao se esconder de Deus, vem o medo. Talvez você seja o filho que sabe quem é Deus, que se relaciona com Deus, mas vive com medo. Vive ainda em desobediência, porque tem medo do que Deus pode fazer. Quem muda a concepção da bondade de Deus, de quem Deus é na sua essência, nos seus atributos, não é Deus. Quem muda é a visão distorcida que nós temos a respeito dele. E aí a gente vai lembrar, né? Que o mandamento que Cristo veio e deixou é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o mandamento tem como base o amor. Só que o primeiro sentimento que Adão e Eva sentiram quando eles decidiram fazer o que Deus não queria que eles fizessem foi o medo. O medo nada mais é do que a ausência do amor. O medo é a ausência do amor. Qualquer tipo de medo que você sinta, ele é a ausência do amor. Qualquer tipo de medo que você sinta, ele é a ausência do amor. Então, Adão é o reflexo dos filhos que sabem quem é o pai, que sabem que são filhos, mas que vivem ainda no medo, na desobediência e na culpa. Na desobediência, Eliana, mas eu faço tudo que o Senhor. Uma vez que ainda estamos vivendo no medo, significa que nós não compreendemos alguma coisa da palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra vai dizer, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você tem medo da falta? Medo de não dar conta? Medo do que as pessoas vão falar? Medo do julgamento das pessoas? Medo de ser incapaz? Medo de Deus? Medo dele pesar a mão? Medo.
significa que você ainda não compreendeu o que significa a palavra dele e o amor dele para com a sua vida. Então, o primeiro filho, Adão. Você deixa ele anotado, que a gente vai ver se você tem vínculo com esse tipo de filiação. Lembrando que nós estamos falando aqui daquilo que nos impede de viver... Agora tá no silêncio. Eu não estou entendendo. Gente, quem está com o microfone aberto, fecha, por favor. Não fala aí. Nayara, fecha o microfone, por favor. Então, gente, é a questão da gente assumir a nossa identidade no Senhor. Então, se você se identifica muito com Adão, conscientemente, lógico que não, mas nós vamos ver. O segundo tipo de filho, gente, é Abraão. Abraão, ele sabia que ele era filho, ele sabia quem era Deus, e era aquele que decidiu crer, mesmo que não haviam possibilidades de acontecer o que o Senhor tinha dito para ele. Então, tem filhos que são como que são como Abraão. Sabem quem é o pai, não tem medo de tomar decisões baseadas na fé, porque sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Então, esse tipo de filho, independente do que está acontecendo, ele se mantém firme nas promessas. Mas o que Deus falou ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Aí lá no livro de Romanos, né, é extraordinário quando vai falar que Abraão, mesmo contra tudo, contra a própria esperança, ele decidiu se manter firme. Mesmo depois que não havia sequer nem esperança para ele, ele decidiu se manter firme. Por isso que ele também é chamado pai da fé. Então, tem filhos que são como Abraão. Independente da promessa ter cumprido ou não, aquilo que Deus falou ainda não se cumpriu, significa que Deus ainda, que os filhos que têm um posicionamento como de Abraão, eles sabem que esse Deus vai cumprir com essas promessas. Outro tipo de filho que a gente tem, os filhos como Jefité. Jefité, ele era filho bastardo do seu pai. Só que esse pai leva ele para poder morar dentro da mesma casa com os outros irmãos. E a palavra vai dizer que esses irmãos rejeitaram tanto Jefité, que agora Jefité pega a sua dor de rejeição, pega todo aquilo que ele tinha vivido, e agora ele transfere isso para o Senhor. A gente vai ver isso na relação dele com Deus. Por quê? Porque quando ele teve a oportunidade de lutar uma batalha que ele ia provar para os irmãos que ele merecia ser aceito, ele se relaciona com Deus fazendo troca, fazendo barganha. Aí Deus já tinha falado que ia dar a vitória para ele, mas ele faz um voto com Deus, que se Deus desse a vitória para ele, ele iria sacrificar a primeira pessoa que saísse da casa dele, né? Que saísse pela porta da casa dele. Esse é o tipo de filho que transfere as suas dores emocionais para a relação dele com Deus. E essas dores emocionais, elas vêm do seu sistema familiar. Então, Jefité é alguém que sabe quem é Deus, que sabe que Deus é bondoso, que sabe que Deus vai dar vitória, mas ainda assim acha que tem que fazer troca com Deus. Ele não consegue receber de Deus sem querer dar algo em troca, sem querer fazer algo em troca. Então, tem muitos de nós que se relacionam com Deus e que nós somos impedidos de viver as coisas grandiosas que o Senhor tem para nós, porque a gente está cansado de fazer troca com Deus. A gente já não sabe mais quantos jejuns a gente tem que fazer, quantas orações a gente tem que fazer, quantos sacrifícios a gente tem que fazer. Eu tenho que fazer isso em troca disso. Amados, Jesus falou, está consumado. Se você quer fazer um voto, faça, mas isso não é uma condição para você ser abençoado. A única condição para sermos abençoados é nós compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida, alinharmos a nossa mente, o nosso coração, os nossos comportamentos ao que a palavra diz. Isso vai nos dar acesso. O que nos dá acesso às bênçãos do Senhor é a nossa identidade nele, identidade de filhos. Lá no livro de Gálatas, capítulo 3, vai falar assim, né? Que por meio de Cristo Jesus,
nós temos direito às mesmas promessas que foram feitas a Abraão. Eu sempre falo isso, eu sempre vou falar isso para vocês. É por meio do sacrifício de Cristo, é por meio de Cristo Jesus. Não é por meio daquilo que nós podemos fazer, mas é por meio do que ele fez. Só que Jefté, ele tinha uma relação com Deus de troca. Ele precisava trocar. E, infelizmente, quando ele vai, Deus dá a vitória, porque Deus já tinha falado para ele ter da vitória, não precisava dele ter feito barganha com Deus. Quem sai? Sai a filha dele. E ele teve que entregar a filha como sacrifício vivo. Deus jamais pediria um sacrifício humano, que não fosse o próprio filho, né? Deus jamais pediria isso. Então, Jefté é aquele tipo de filho que tem que fazer troca, né? O que eu tenho que dar em troca para o Senhor? Ele não se sente nem digno, nem merecedor, né? E isso aconteceu incrivelmente comigo, né? Hoje, porque o Senhor usou a vida da Rose para falar algo para mim. Eu falei assim, nossa, mas de verdade, eu não sou digna do Senhor me entregar algo. A resposta da Rose foi, mas ele entregou. Então, nós não somos mesmo dignos daquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, mas ele decidiu fazer, porque a palavra diz que ele nos amou, enquanto nós ainda éramos pecadores. Ou seja, a gente não estava limpinho, a gente não estava bonitinho, a gente estava sujo, a gente estava imundo, a gente realmente não tinha nada de interessante, mas ele nos amou, porque nós, desde a fundação do mundo, éramos e eternamente seremos, né, filhos preciosos, porque a palavra de Deus diz que Cristo resgatou, pagou o preço pelo mundo inteiro, ele não deixou ninguém de fora. Agora, se nós vamos viver isso ou não, já é uma questão de decisão, né? Nós decidimos se vamos aceitar isso ou não. O outro tipo de filho que a gente vê na palavra de Deus é Mefibosete. Mefibosete era príncipe, era filho, ele sabia quem era Deus, ele tinha ali a história do próprio avô, do próprio pai, ele tinha os relatos, né, que foram deixados, mas Jefté, quando é chamado por Davi, olha para Davi e fala assim, quem sou eu? Eu sou pior do que um cachorro morto. São aqueles que sabem quem são, que sabem que Deus é bom, mas que não conseguem olhar para si e identificar que, mesmo sabendo que eu sou filho, eu não consigo aceitar que um rei é capaz de querer que eu me assente à mesa com ele, porque a Davi ali é a tipificação de Cristo e nós somos a tipificação, Mefibosete é a tipificação de quem nós somos. Nós, amados, não temos nada de importante, de precioso. Teve uma época que eu fazia visita no presídio, aí teve uma vez, o presídio daqui de Matosinhos tem a cela, e elas são viradas, tipo assim, não é um pátio, é para vários corredores, assim. Então, estava a menina que eu estava junto, que eram 3, ela estava assim, falando, e eu olhando lá para dentro da cela. As celas são várias camas de concreto, a distância entre uma cama e outra é curtinha, assim, ó, deve ser, sei lá, 60 centímetros. É a conta da pessoa deitar, é curta mesmo. São várias camas, assim, ó. Aí eu olhava lá para dentro daquele lugar escuro, muito cheio. Deve que tinha, assim, numa cela, uns 20 homens dentro de um mesmo cumbico, assim. E eu olhando para eles, e ela lá falando de Jesus, e ninguém prestava atenção. Ninguém olhava para ela, e ela lá se esforçando, falando de Jesus. Eu atrás, assim, orando, eu fui e olhei para aquele povo, olhei para eles, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem tenho parente nesse lugar. Ficar falando para esse povo que não quer nem nada com Jesus. Falei desse jeito, falei assim, eu vou voltar aqui, nada. Falei com Deus assim. Aí, na mesma semana, eu estava com um primo internado em Belo Horizonte e eu fui ficar com ele lá, no CTI. E o Marquinhos, ele era especial. Eu estava no quarto, assim, só com ele, e tinham vários outros leitos, assim, e a gente ficava de frente para todos esses outros leitos. Aí passou o médico, passou a enfermeira, aí o médico e a enfermeira veio, olhou o Marquinhos. Marquinhos jamais
daria algum retorno para a sociedade. Para a sociedade ele não tinha valia nenhum. Os médicos vinham, olhavam, davam medicação, a enfermeira vinha, ajudava a dar banho, ajudava a trocar, e eles faziam isso para todas as outras pessoas que estavam ali. Aí o Senhor falou comigo que assim como o papel do médico e da enfermeira não era definir e decidir quem vivia ou quem morria, mas era cuidar, que o meu papel não era decidir quem vivia ou quem morria, era cuidar. Porque eu tive raiva daquelas pessoas. Eles estão aqui porque eles escolheram estar, quiseram estar. Mas para o Senhor, ele jamais vai olhar para um dos seus filhos e tirar deles o direito de terem a vida transformada. Eu, falha, pecadora, né, sem direito nenhum de fazer isso, porque eu estava na mesma condição, só que a diferença era porque eu estava fora da grade e eles dentro da grade. Mas a gente muitas das vezes se coloca em lugar de direito, né? Direito de julgar, direito de condenar. Aí o Senhor falou comigo que eu não tinha esse direito. Nós não temos o direito de lançar no inferno uma alma sequer. Nós não temos o direito de julgar que essa pessoa não tem jeito mais, não tem conserto mais. Porque todos nós, Mefibosete, ele representa todos nós. E tem pessoas que não conseguem assumir essa identidade de filhos por causa dos irmãos de Jefité. Quem rejeitou Jefité não foi o pai. Quem rejeitou Jefité foi o irmão. Tem muitos dos nossos irmãos que têm dificuldades de assumir as suas identidades de filho, porque nós, os irmãos, não permitimos, nós, os irmãos, não deixamos, nós, os irmãos, estamos o tempo inteiro apontando e dizendo assim, uai, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo, nós somos os irmãos. E aí eu vou citar daqui a pouco para vocês o irmão do filho pródigo e o filho pródigo. Mas eu vou antecipar, né, que o irmão do filho pródigo, ele estava na presença ali do pai, mas ele não desfrutava da presença do pai e ele odiava o irmão pelo fato do irmão ter ido e pegado a herança e desfrutado. Mas aí a gente vai ver que os dois eram filhos, os dois tinham pai, os dois tinham casa, os dois receberam uma herança. Mas um era extremamente religioso e o outro usou a liberdade como libertinagem. E nós vamos entender esse tipo de filho também. Só que quem não aceitou o retorno do filho pródigo foi o irmão, não foi o pai. Então, amados, livro de João vai dizer assim, filhinhos, não pequeis, se todavia vocês pecarem, lembre-se, vocês têm um advogado diante do Pai. O que a gente precisa trazer para o nosso coração? Será que nós não estamos sendo como os fariseus, né? Pedra de tropeço, a gente nem entra no reino e ainda fica impedindo os filhos de entrarem no reino para ter livre acesso ao Pai? Então, uma das coisas que nos impede de vivermos essa identidade é a opinião dos nossos irmãos. E quando eu falo de irmãos, eu estou falando de irmãos em Cristo Jesus. E a gente precisa levar em consideração isso, porque, ora, nós somos esses irmãos. Aqueles que julgam, aqueles que condenam, aqueles que dão sentenças das quais o Senhor não nos deu o direito de dar. Então, Mefibosete, ele tinha o defeito nos pés. Né? Talvez o seu defeito não seja nos pés, talvez seja na língua. Talvez o seu defeito seja nos olhos, naquilo que você ouve, naquilo que você vê, naquilo que você fala. Talvez os seus defeitos sejam naquilo que você faz, nas suas mãos. Eu não sei aonde são os seus defeitos. E talvez você fale assim, eu não consigo entender esse amor de Deus. Gente, de verdade, eu não consigo entender o amor de Deus. Eu sou falha, eu sou pecadora, para manter uma vida de oração é uma dificuldade, para fazer um jejum é outra dificuldade, para ter comunhão com a palavra ali é outra dificuldade. 200 anos de crente, eu fico assim, meu Deus, como que o Senhor tem paciência comigo? Como que o Senhor ainda tem paciência comigo? Porque Ele é Pai. Ele é Pai, amados. Nós precisamos entender que a perfeição está nele, não está em nós. Que o amor está muito mais nele do que em nós. Por que a palavra de Deus vai falar assim, olha, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se tem gente que vai falar, né, que o primeiro amor, volte ao primeiro amor, quando eu orava, lá quando eu aceitei Jesus. Não, o primeiro amor é o dele para conosco. Não existe primeiro amor do homem para com Deus, o primeiro amor é dele para conosco.
Ele te ama e ponto, né? Tem uma música que vai falar ousado amor de Deus, né? Que deixa as 99 só para me encontrar. Ou encontrar alguém que foi bater cabeça, que foi, sei lá, por conta própria, mas ele deixa, porque ele sabe que as que estão ali estão em segurança. E o amor dele quer atrair, trazer de volta aquela ovelha cabeçuda, desobediente, mas ele vai lá e busca. É com amor, é com graça. Então, o próximo filho, o Jefité, eu já falei, o Mefibosete, eu falei, o próximo filho que entende o amor de Deus é Davi e Saul. Nós vamos falar dos dois. Ambos tinham características muito parecidas. Ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Ambos foram ungidos pelo mesmo profeta. Ambos tinham o Espírito Santo. Ambos. Só que um filho, que foi Davi, ele dava valor à presença do pai. Davi dava valor à presença do pai. Davi, se você for olhar pelos registros da Bíblia, parece que ele pecou muito mais do que Saul. Ele pecou muito mais do que Saul. Ele fez coisas assim, que não deveria ter feito. Mas a palavra de Deus vai falar que ele tinha um coração rendido. Por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque não, de verdade, não são quantos pecados a gente comete, mas é o quanto nós nos arrependemos quando o Senhor fala, isso não era para você ter feito. E Davi, ele nunca foi corrigido, não que eu me lembre, ele nunca foi corrigido 2 vezes pelo mesmo pecado. Ele errou, mas ninguém podia ir lá e corrigi-lo pelo mesmo erro, pelo mesmo pecado. Eu não me lembro. Agora, Saul, ele não percebeu quando o Espírito Santo saiu dele. Ele não percebeu quando ele estava ou não estava na presença do Pai. Por quê? Porque ele usava a presença de Deus para ganhar, ele usava a presença de Deus para se libertar daquele demônio opressor, né, que vinha atormentá-lo, mas ele não soube reconhecer quando a presença do Pai estava ou não estava com ele. Então, tem os filhos que desprezam consciente ou inconscientemente a presença do Pai. Então, nós precisamos compreender que o que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem, muitas das vezes é o desprezo. Somos filhos, sabemos quem é Deus, mas desprezamos a presença do Senhor. E nós não podemos fazer isso, amados. Nossa, que o Senhor tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E a diferença aqui, né, de Davi e de Saul era justamente essa. Saul não tinha um coração quebrantado. Ele era corrigido, mas não fazia diferença a correção. Davi era corrigido e fazia muita diferença, porque o coração dele era quebrantado. E Davi, quando ele foi para poder tomar posse, né, ele estava na caverna de Adulão, chegaram os soldados para estarem com ele. A palavra de Deus fala que antes dele se assentar no trono, ele pede para poder trazer a arca, que simbolizava a presença do Senhor. Porque Davi ele não tinha ousadia de fazer nada senão com a presença do Senhor. Quando ele foi derrotar o Golias, foi com a presença do Senhor, porque ele falou assim, eu não vou contra ti com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Então, gente, nós precisamos compreender, né? Eu poderia aqui citar inúmeros outros tipos de filhos, para que você compreenda que não adianta nada a gente ter a nossa identidade, saber que somos filhos amados, saber que fomos aceitos, mas a nossa mentalidade, se a nossa mentalidade não for transformada no exemplo maior, que é o filho primeiro, unigênito, ele era único, mas depois que ele vem, ele passa a ser o primogênito, que é o próprio Cristo. Então, o nosso exemplo de filho, de cumprimento da verdadeira identidade, está no exemplo de Cristo. E aí a gente pode ver, ele tinha comunhão com o Pai. Ele sabia quem era o Pai.
Ele não estava aqui para fazer a vontade dele, ele estava aqui para fazer a vontade do Pai. Ele ouvia o Pai, ele subia para o monte para estar com o Pai. E ele realizava, as obras que ele fazia eram todas em conformidade com o Pai. Então, nós precisamos entender, o Pai é único, mas existem vários tipos de filhos, e o que nos impede, muitas das vezes, de vivermos as promessas do Senhor para nós que somos filhos, é o tipo de filho que somos. E o tipo de filho que somos, ele tem a ver com o tipo de mentalidade que nós ainda temos, que nós ainda carregamos. Ok?